Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente discutiu aqui que existe uma grande heterogeneidade, né, em relação às características dos países no que diz respeito ao nível de desenvolvimento, né? Vimos que são várias denominações utilizadas para classificar as nações enquanto desenvolvidas e subdesenvolvidas. Nós temos expressões como países em desenvolvimento, economias emergentes, né, economias em transição, que têm um significado muito aproximado, porém divergem bastante, né, no que diz respeito à categorização e à classificação dos países na realidade que nós vivemos, já que com a globalização nós temos aí uma realidade multifacetada, muito complexa. Então, enquadrar os países hoje numa determinada classificação de desenvolvimento é um desafio muito grande. Mas a ONU, percebendo essas diferenças, resolveu criar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós vimos que o Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1 e ele contempla pontos como a questão da renda, né? Renda per capita do cidadão. Quanto maior a renda, maior o acesso à educação e saúde, maior o nível de desenvolvimento. A questão da saúde, que está balizada na mortalidade infantil e na esperança de vida. Quanto mais os estados cuidam dessas áreas, maior a longevidade das pessoas, visto que se a criança é cuidada desde o pré-natal, na barriga da mãe, ela vai ter uma tendência dela conseguir chegar à fase adulta vivendo muito, como vive o povo da Noruega, do Japão, da Finlândia, que estão entre os povos que mais têm centenários, né? Há mais pessoas que ultrapassam os 100 anos de idade, né? Onde a média de vida está acima dos 80 anos da maioria da população. Além de saúde e educação, que é medida pelo número de pessoas na escola, né? E também os anos de estudos que essa população tem. Quanto mais anos de estudo e menos analfabetos um país tiver, maior é o nível de qualificação e mais preparados eles estarão para o futuro. E a participação política, que é um item muito importante, que faz menção à questão dos direitos e deveres dos cidadãos, na questão do acesso deles a uma nação ou um Estado democrático, né? Onde são respeitadas as chamadas liberdades individuais, né? Que são os direitos comuns que toda pessoa deve ter. Pois bem, como nem todos os países têm um alto índice de desenvolvimento humano, né, muitas nações apresentam sinais de fragilidade, né, de vulnerabilidade da sua população, e esta mesma população é exposta à corrupção, né? Então, existem também indicadores que medem esses índices, tanto de corrupção, né, quanto de vulnerabilidade. Esses índices de percepção de corrupção e de vulnerabilidade são muito mais fortes em nações mais pobres, né? E isso é explicado pelo baixo índice de desenvolvimento dessas regiões. Então, em geral, países da América Latina, da África, do Oriente Médio, que vivem mergulhados em guerras civis, né, em problemas políticos, elas têm como características essas nações o fato de sua população viver na chamada pobreza extrema, como está destacado aí no slide para vocês. Então, é uma situação de pobreza extrema que caracteriza essas nações. E o que é viver na pobreza extrema? É viver com falta de tudo, de saneamento básico, de acesso à comunicação, educação. São populações que vivem com um percentual, né, por dia muito baixo. A gente até discutiu nas aulas anteriores, né? São populações que vivem com menos de 3,90 dólar, né? Convertido em paridade do poder de compra, PPC, né? Então, são populações que vivem com muito pouco, com cerca de, convertendo aqui para a nossa moeda, né, seria viver com R$ 15 dia. Então, é um percentual muito baixo que mal dá para a subsistência do indivíduo. Se a população vive em situação de fragilidade, em pobreza extrema, ela está mais susceptível à corrupção. Então é muito comum que nesses países que têm pobreza extrema, a percepção da corrupção ela é muito mais clara, né? Há índices de corrupção muito mais evidentes. Não sei se vocês acompanharam nessa semana, mas houve um político aqui do estado do Piauí que disse, né, claramente, em bom tom, que havia roubado mesmo, né, deu uma de Peter Pan, né, havia roubado e
na maior disfarçatez, não teve nenhum pudor em admitir isso. Então é um sinal claro de que o Brasil é um dos países onde esses índices de percepção da corrupção são muito ruins, né? Onde nós temos um índice de percepção de corrupção que se compara a muitas nações pobres, mais pobres que a nossa, da África, da América Latina. Claro, guardando as devidas proporções e as diferenças, mas nós temos aqui casos emblemáticos de corrupção em todas as esferas de poder e envolvendo todos os partidos. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, em boa parte dos países onde há elevados índices de corrupção, nós temos a presença dos chamados estados frágeis. O Estado é fragilizado. Ele não consegue atender o cidadão nos seus direitos, né? As instituições parecem não funcionar bem, e aí muitos políticos se aproveitam disso e se perpetuam no poder, fundam verdadeiras oligarquias. Oligarquias oligarquia é um sistema político onde um determinado grupo de pessoas passa a comandar durante muito tempo. Então, se acostumam com o poder e acabam, né, dentro desse processo, tomando atitudes que não são muito bem vistas pela população, né? Acabam desviando finalidades na aplicação do recurso público, né? Acabam tendo regalias que a maioria da população não tem, pois o papel de um gestor, de um prefeito, de um governador, de um presidente é servir a população. Ele é um servidor, como eu, professor, sou um servidor, e o meu objetivo é trabalhar no ramo da educação servindo a população, para atender aos interesses dos nossos alunos, né, da comunidade no qual nós servimos. Então, esse mesmo propósito deveria fazer parte dos interesses da maioria dos políticos, né, do mundo. Porém, nos estados frágeis, né, como a população tem baixos índices de escolaridade, né, vive em situação de vulnerabilidade, de pobreza, onde ela mal se alimenta, ela tem dificuldade de perceber, né, essas artimanhas utilizadas por quem está no poder. São estados onde as pessoas lutam para viver, né? Então, a discussão dessas questões políticas acaba ficando em segundo plano. E o que é um estado frágil, né? Delimitando agora aqui o que nós estamos falando. São estados, aí no item 1, dominados por regimes oligárquicos, né? Regimes oligárquicos são regimes onde um grupo se instala no poder e vai se perpetuando, vai passando de pai para filho, para um amigo, para o tio, para um parente, né? A gente tem exemplos aqui no Piauí. O Piauí foi durante muito tempo dominado por oligarquias, né? Até aí os anos 90, nós tínhamos grupos que se revezavam. Na Assembleia Legislativa do Piauí é muito comum que os deputados tenham como representantes familiares seus que estão lá há muito tempo. E se a gente for analisar na política piauiense, isso é muito comum. Então isso é um indício de que o Brasil, né, está aí muito próximo. É claro que é uma democracia mais consolidada, mas a gente tem aí indícios de fragilidade. Porém, essa fragilidade ela é maior em nações, não é, que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Nações africanas, do Oriente Médio, da América Latina. Né? E aí no Brasil a gente vai ter essas características também. Mas claro que o país acaba tendo uma situação diferenciada desses países que vivem numa situação de extrema fragilidade. Mas a gente lembra que nós temos muitas diferenças no território nacional. Enquanto que a região sul e sudeste apresentam bons indicadores, a população com uma renda maior, escolaridade também, norte e nordeste apresentam cenários terríveis de pobreza, onde a gente pode ter nessas regiões uma instalação, nós podemos ter nessa região instalação de regimes oligárquicos muito fáceis, mas isso parece que já fez parte do nosso passado, né? Não está tão presente, mas a gente tem aí esses elementos que se apresentam vez ou outra que nos fazem lembrar que a gente se aproxima às vezes de um estado frágil, de uma sociedade que não vota bem, não escolhe bem seus representantes, e esses representantes podem ter essas características de oligarcas no poder, né, que se perpetuam e que agem muito mais em função de si próprio do que da comunidade, do bem coletivo. Né? Estados frágeis não respeitam as liberdades individuais. Né? Se você tem uma orientação sexual diferente, de religião, né, de credo, se você pensa de uma outra forma, esse pensamento pode ser tolhido nesses países. E aí a gente dá o exemplo de países onde
é proibida a união homoafetiva, onde é proibido o direito de escolher das pessoas, de ter uma religião específica, né? As mulheres nesses países, às vezes elas são tolhidas na sua liberdade, têm que se vestir de uma forma diferente da mulher ocidental, americana e brasileira. Então esse podamento da liberdade individual é uma das características dos estados frágeis. Em estados frágeis não há liberdade individual, não há um respeito à liberdade das pessoas. E Amartya Sen, que é o criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano indiano, ele diz que o desenvolvimento hoje ele só pode ser medido com respeito às liberdades dos indivíduos. Liberdade de ir e vir, de escolha, né, na sua orientação religiosa, sexual, né, quando você empodera as mulheres, coloca no mesmo nível, né, diminui a desigualdade que há entre o gênero. Então, todas essas questões são postas hoje pela Organização das Nações Unidas. E estados frágeis, que são estados onde predominam altos índices de corrupção e são dominados por regimes oligárquicos, não há essas liberdades, respeito a essas liberdades individuais, que são as liberdades ligadas ao direito da maioria da população, consagrado em convenções internacionais, né? E aí, geralmente, nesses estados frágeis, costuma-se conceder vantagens a grupos dominantes locais. Eles passam a ter uma vida diferente da maioria da população, passam a ter as chamadas regalias, que é muito comum aqui no Brasil, né? Muitos políticos gozam de regalias, apesar de a gente ter aqui instituições que tentam controlar isso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tentam verificar onde há indícios de irregularidade, punir determinados gestores que atuam desse modo, mas não é incomum a gente ver grupos dominantes locais tendo, né, gastos elevados, né, em relação aos recursos públicos e outras questões que podem ser levantadas e aventadas aqui nesse processo. Então, esses países, via de regra, o que, que eles apresentam? Né? Eles têm os países que apresentam esse índice de percepção da corrupção e são estados frágeis, eles têm como característica altos índices de corrupção. Então, a corrupção está muito ligada à característica dos chamados estados frágeis. Né? Esse ponto é tão forte e presente que a ONU criou o Índice de Percepção da Corrupção, que é um indicador que mostra como é que a população se sente, né, em relação à corrupção presente em seu território. Vamos ver o mapa sobre isso. Então, fragilidade. Estados frágeis são estados também que apresentam altos índices de corrupção. E existe um indicador criado pela ONU, que é o Índice de Percepção da Corrupção, para fazer essa aferição, medir isso. Olha aqui no mapa. Nós temos aí um mapa do mundo, com a representação de todos os continentes, e aí nós temos o índice de percepção da corrupção do ano de 2015. Eu extraí isso aqui do blog do Lauro Jardim, do Globo, Jornal Globo, onde mostra que o índice de percepção da corrupção. Esse índice de percepção da corrupção foi criado pela ONU e é divulgado pela Transparência Internacional, varia de 0, né, a 100. Quanto mais próximo de 0, mais corrupta é a nação. Quanto mais próximo de 100, mais transparente ela é. Transparente no gasto público, transparente no acompanhamento que a população faz dos recursos que são aplicados no cotidiano. Então a gente pode ter como exemplo de nações com baixo índice de corrupção, com menos corrupção. Olha aqui o Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, a França, a Espanha, a Austrália, o Japão, são países extremamente sérios, né, que apresentam bons índices. Olha aqui na América do Sul a gente tem o Uruguai, o Chile, os Estados Unidos têm um bom índice de percepção da corrupção, são estados em que apresentam uma baixa percepção da corrupção, significa dizer que os recursos têm uma destinação correta, eles serão aplicados na ponta para a população. No outro lado, a gente tem, né, um grupo de países onde o índice de percepção da corrupção ele é mais elevado, ele se aproxima de 0. Né? E quando o índice é mais próximo de 0, significa dizer que a nação é mais corrupta. Né? Então, a população não consegue perceber bem, né? E aí há indícios muito fortes de como os políticos agem e a sociedade de uma maneira geral, porque não são só os políticos que são corruptos, as pessoas muitas vezes também se apresentam com essa mesma característica, né, em qualquer lugar do mundo.
Então aí nós temos como nações mais corruptas, olha aqui algumas nações na África, no Oriente Médio, na América Latina, aqui nós temos a Venezuela em destaque, né? Países aqui da África e do Oriente Médio, bem como da Ásia. O Brasil, né, aqui em destaque, vai apresentar um índice de percepção da corrupção aí variando de 30 a 39. Então, não está no nível de percepção da corrupção como das nações europeias, né, que aparecem aí na cor amarela ou laranja. Então, significa dizer que nosso país apresenta, né, um índice de corrupção considerado elevado, né, em relação a muitas nações do mundo. Assim como esse índice de percepção da corrupção é elevado na Rússia, né, aqui, né, nessa região da China, né, Índia, são nações que apresentam no México, Argentina, Peru. Então são nações que falta uma transparência, uma maior clareza na aplicação dos recursos públicos. Por isso que o índice de percepção da corrupção é mais elevado. Quanto mais próximo de zero, aí mais elevada é a percepção da corrupção. Quanto mais próximo de 100, mais transparente é o país. E essa maior transparência vai se traduzir em quê? Contas abertas para a população, né? Acesso fácil a números, a dados. O que a gente tem visto aqui no Brasil ultimamente é uma tentativa de camuflar dados, né? Digamos assim. Os dados não são tão transparentes, o cidadão não acessa, né, de forma nítida, né, portais de transparências em municípios ou estados. Há uma dificuldade nessa questão. Na pandemia agora, né, a gente viu a dificuldade de ver os números relacionados à questão das mortes. Então a gente pode perceber isso em todas as esferas do poder. Faltam dados confiáveis, né? E aí nós temos índices, escândalos e mais escândalos de corrupção que reforçam essa ideia de que o índice de percepção da corrupção em países como o Brasil são considerados altos, já que nós não estamos aí em destaque na área dos países mais transparentes, que estariam aí nessa cor amarela ou alaranjada. São nações que respeitam as liberdades individuais, colocam suas contas de forma transparente para que todos vejam. Então, a sociedade nesses países acaba cobrando mais e acompanhando de forma efetiva. Então, a percepção da corrupção ela é maior, né, nos estados frágeis. Né? Esses estados frágeis têm uma facilidade de promover essa corrupção porque quem está no poder são os chamados grupos de regimes oligárquicos. Então, eles governam para uma minoria, eles não são transparentes, né? Então, tudo isso leva à ocorrência de mais episódios de corrupção. Então, o índice de percepção da corrupção varia conforme o grau de percepção, principalmente no setor público. Quanto mais escondidas forem as licitações, apesar de haver, né, uma lei que diz que essa licitação deve ser pública, publicizada em jornais, né? Mas é muito comum, em períodos de estado de calamidade, alguns estados ou municípios agirem em não conformidade com a lei. Né? Basta ver os escândalos que estão acontecendo recentemente por conta da malversação de recursos públicos em estados de calamidade, onde há uma dispensa de licitação nesses processos de contratação. Então, se no setor público a gente percebe denúncias, escândalos de corrupção, como são frequentes aqui no Brasil, não só no passado, mas como se apresentam também agora em diferentes esferas, né, do poder, desde a União até estados e municípios, nós temos aí, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, da África, nós temos aí um indício forte de que a população não tem acesso aos dados como deveria, de que ela não é informada como deveria do gasto público. Né? Apesar de vivermos em um país onde a mídia é livre, né? É a imprensa que ainda faz muitas dessas denúncias de corrupção existentes no poder público, né? E que às vezes envolve o público e o privado. Então, a gente lembra que nos estados frágeis o indicador aparece com maior força de percepção da corrupção, porque, como eu coloquei no slide, falta o quê? Transparência e fiscalização. Essas duas palavras são chaves para a gente entender esse processo. Ser transparente significa abrir as contas para que todos vejam, abrir
o governo a participação social. E aí nós temos os comitês, né, da sociedade que são extremamente importantes, as ONGs, elas têm um papel crucial nesse processo de acompanhamento da transparência. Então, quanto mais organizações da sociedade civil participarem de comitês governamentais, nas secretarias de saúde, educação, né, em programas da merenda escolar, mais transparente será o nosso país. Então a gente não vê essa presença muito forte, né? Às vezes eles existem, mas não são ativos esses conselhos, né? Porque talvez não interessem, né, a quem está no poder torná-los ativos, mas é um direito que a população tem de participar desses comitês e de buscar, né, essa atuação junto ao poder público para evitar, né, a ocorrência de fraudes, de desvio de recurso público, de malversação desse dinheiro. E fiscalizar. Cada um de nós pode ser um fiscal, né, da aplicação do dinheiro público. Uma obra que está sendo realizada no seu bairro, tem lá uma placa com o valor, o período da execução, né, e você pode ser um cidadão que vai acompanhar a aplicação desses recursos, fazendo denúncias aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, as controladorias dos estados, né, pois esses recursos, boa parte deles são federais ou estaduais, então requer um acompanhamento e um controle desse gasto. Então eu coloquei uma charge para simbolizar isso, que em países como Brasil, né, México, né, Rússia, China, Índia, essa corrupção ela parece ser, né, mais latente, né? E aí a gente tem uma população que padece, né, por conta do mau uso desses recursos. E aí nós temos a imagem, uma pessoa que representaria um gestor público, um político, né, ah, e com um saco de dinheiro escrito corrupção. E aí a população fica a ver navios, né? Fica apenas observando isso, né? E aí o personagem diz: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. Porque quando há esse desvio de recursos, os estados se tornam cada vez mais frágeis. E estados frágeis são aqueles estados em que as instituições não funcionam bem, a sociedade não acompanha como deveria a aplicação de recursos. Se a gente acompanhasse bem o que acontece em destinação de recurso público para a nossa comunidade, para o nosso país, nós teríamos uma realidade diferente. É um processo que a gente tem que amadurecer, né? Nós não vamos conseguir fazer uma mudança drástica do dia para a noite, mas atuando, participando desses conselhos, engajando-se neles, a gente pode mudar determinadas realidades. E aí tem um link que eu coloquei sobre percepção da corrupção, um link do jornal, do site G1, né? Para a gente pensar aí sobre essa questão de como a percepção da corrupção se apresenta no Brasil. Nesse link aí dessa reportagem, a gente tem um quadro em que o Brasil piorou no índice de percepção da corrupção no último levantamento que foi feito pela ONG Transparência Internacional. Então, isso mostra que a gente não está no caminho ainda certo, que a gente teríamos que melhorar ainda mais a forma como a gente atua, fiscalizando, né, cobrando mais os nossos agentes públicos, para que a gente tivesse em contrapartida a volta desses recursos através de serviços, da melhoria dos serviços. Então, outra marca que caracteriza os estados frágeis é a violência, né? E a gente lembra que em muitas nações que se caracterizam como estados frágeis, nações africanas, do Oriente Médio, da Ásia, o que é que a gente tem como característica? Nessas nações existem verdadeiros grupos, né? No Brasil também, né? Milícias organizadas, né? Nós temos uma verdadeira guerra civil, né? Entre pessoas, entre moradores que moram em regiões periféricas dessas grandes cidades. Essa violência é maior porque falta perspectiva para essa população. Essa violência é maior porque falta aquele acolhimento, falta aquela integração dessas pessoas com a maioria, com o restante da sociedade. Então, um dos problemas dessa violência é porque essa população ela não está inserida dentro de processos de educação, de cultura, porque ela busca uma garantia da sua própria sobrevivência, né? Enquanto que boa parte do mundo trabalha na perspectiva
de uma evolução cultural, né, de padrões de educação, nos estados frágeis, a grande luta é para sobreviver, porque o que eles percebem por dia dá mal para sua própria sobrevivência ou subsistência. Então, são regiões em que o Estado não está presente no cotidiano das pessoas, né? Sendo comum a ocorrência de que guerras civis, né? As guerras civis geralmente ocorrem em estados muito frágeis, em estados em que a população ela é dilacerada, né? Falta para ela o que é básico, falta para ela emprego, educação, cultura, então eles começam a entrar em conflito, né? Para chegar ao poder, né? Para manter determinados privilégios, para lutar contra um Estado, às vezes que é autoritário, né? Então os grupos começam a se degladiar entre si, a própria população, por isso que o nome é guerra civil, porque ela é marcada por uma disputa entre grupos internos de um determinado país. E também uma das características dos estados frágeis, né, dentro desse contexto, é a formação de grupos paralimitares. As milícias são grupos paralimitares. São grupos em que as pessoas passam a oferecer a segurança que seria ofertada pelo Estado. Né? Um grupo de ex-policiais ou de pessoas toma de conta de uma favela e passa a cobrar daquela população para dar aquela segurança. Né? Então, esses grupos eles acabam ameaçando as pessoas que moram nesses lugares, né? Criando toque de recolher, criando normas que vão para além das normas constitucionais, que é um perigo, que expõe as pessoas a um risco eminente. Então, nos estados frágeis, nós temos o quê? O abandono do Estado. Então, só há um Estado fragilizado quando o Estado, as instituições não conseguem amparar a sociedade. Então, há um abandono do Estado com a sociedade. Isso produz o quê? Conflitos violentos que geram desagregação econômica e social. Né? Aí você pode perguntar, professor, o que eu tenho a ver com isso? Com aquela pessoa pobre que está lá na periferia? Eu tenho tudo a ver. Né? Porque quando eu deixo de amparar aquela pessoa que está lá na periferia, pobre, que ela é totalmente desestruturada do ponto de vista familiar, né, ela pode crescer em um ambiente de constante violência. Né? Isso pode me atingir enquanto pessoa, né, futuramente. Né? Porque se há uma quebra dos laços, né, de solidariedade, a gente tem a criação de diferentes grupos dentro de uma sociedade. E aí você acaba, né, tendo reflexos dessa violência no seu dia a dia, no seu cotidiano, pelo fato do Estado não ofertar a todos, né, educação pública de qualidade, cultura, esporte, lazer, que poderiam integrar essas pessoas e retirá-las da situação de vulnerabilidade e de violência na qual elas estão expostas. Né? Então, a fragilidade do Estado gera conflitos violentos e desagregação econômica e social, provocando, por exemplo, guerras civis, organização de grupos paramilitares, situações outras que a gente verifica no Brasil e em vários pontos do mundo. Então, para medir a fragilidade, existe um índice de fragilidade dos estados que foram criados, né, também, para verificar como esses estados atuam na garantia de direitos básicos do indivíduo, como as instituições atuam para evitar essa desagregação econômica e social da população e a diminuição da violência urbana, que é muito comum nos estados. Vamos ver aí, ó, esse índice de fragilidade, né? Olha aí, nós temos, quanto mais no caso do índice de fragilidade, né, dos estados, os estados em tons mais escuros apresentam índices de fragilidade maior. Os estados que apresentam em tons mais claros apresentam índices de fragilidade menores. Né? Então, quem tem maior índice de fragilidade aqui no mapa? Nações da África apresentam altos índices de fragilidade. É muito comum a ocorrência de guerras civis, né, nessa região do mundo. Né? Nós temos também aqui países como a Rússia, a China, apresentam índices de fragilidade, né, consideráveis. O Brasil, né, apresenta aí um índice de fragilidade mediano. Países como Estados Unidos, Austrália, né, Canadá, Estados Unidos, Austrália, né, Argentina, aqui na América do Sul, vão apresentar índices de fragilidade menores. Por quê? Porque as instituições desses países parecem ser mais consolidadas, elas estão ali mais próximas do cidadão,
provocando menos desagregação econômica e também social. Então, isso vai se refletir em menores índices de violência. Então, esse aqui é o indicador que aponta para a fragilidade dos estados. Aí nós temos dados de 2017 que apontam que as nações que apresentam uma menor fragilidade são as nações da Europa Ocidental, da América do Norte, né, do extremo leste, como o Japão, Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E os países que apresentam maior fragilidade estão concentrados, né, nos países subdesenvolvidos, notadamente na América Latina, na África e também na Ásia. A percepção da corrupção ela está intimamente ligada com a ocorrência de estados frágeis. Nesses estados frágeis, nós temos uma violência que é crescente, né? Então, há uma íntima relação entre índice de fragilidade e percepção da corrupção. Quanto mais frágil for uma nação, mais corrupta também ela tende a ser, porque falta esse controle, né, das instituições em relação ao acompanhamento do gasto público, em relação ao acompanhamento das políticas que o Estado deve fazer para garantir, né, a paz social. Né. Em países com alto índice de fragilidade, há grande desagregação social e altos índices de violência. E aí é muito comum a gente ver esse cenário na África, por exemplo, né, onde nós temos muitas guerras civis, grupos étnicos que guerriam, né, que buscam o controle, né, do poder do Estado. Né. Então, isso ocorre muitas vezes por conta da ausência, né, da educação, da cultura, de investimentos maiores desse Estado nessa população. E a ausência de atuação das instituições que parecem ser fragilizadas. Os elevados índices de fragilidade e corrupção conduzem também ao que a gente chama de quê? De vulnerabilidade social. O que é uma sociedade em vulnerabilidade? É aquela que é jogada, né? Que ela está a toda sorte, né? Está desamparada do Estado. Então, ela também é vulnerável, ela passa por uma situação de vulnerabilidade, né? Está exposta à violência, à falta de educação, né? a práticas de tortura, né? A fome. Então, uma sociedade que vive em vulnerabilidade é aquela em que, né, o Estado não participa diretamente da vida do cidadão comum. Então, é muito comum em estados frágeis também um fascínio pelo setor militar. Né? Estados frágeis, dominados por regimes oligárquicos, as oligarquias tendem a investir muito em setores militares. Por quê? Para garantir a ordem. Né? O investimento em setor militar vai, né, promover uma percepção de ordem, né, dentro desses estados. Né. Esses investimentos militares vão servir, em determinado momento, para apaziguar disputas e tensões sociais, né, e vai ajudar esses grupos a se perpetuarem no poder. Né. Daí há uma relação muito forte entre estados frágeis e investimentos prioritários no setor militar ou bélico. Né. Muitas vezes os investimentos em educação, né, nesses estados frágeis são muito menores. Isso demonstra que a preocupação dos governantes de estados frágeis não é com o processo de ensino, não é com a melhoria das condições da vida da população, é com a sua própria perpetuação no poder. E nós, enquanto sociedade, é que temos que acordar para isso. Verificar que investimento em setor bélico e militar não conduz hoje, né, a sociedade a uma melhoria da qualidade de vida. Né? Visto que o padrão de poder mudou, não é mais militar nem bélico, o padrão de poder é econômico e tecnológico. Então nós precisamos de uma mão de obra qualificada para atuar dentro desse segmento. Tá? Então muitos atuam investindo pesadamente nesse setor, aumentando as despesas militares. Né? Muito comum em países da América Latina, da África, da Ásia. Né? De repente é uma realidade também que se aproxima com a realidade brasileira. Em países pobres, né, muitos jovens são aliciados por grupos armados, porque esses jovens eles ficam de fora do mercado de trabalho, eles não estão ali inseridos dentro de circuitos da economia, da preparação para o trabalho. Então, uma das formas deles garantirem seu autossustento é participando de grupos paramilitares, o que é uma pena, porque esse jovem acaba entrando num circuito que a gente chama de pobreza, guerra, pobreza. Né? Ele vive uma situação de vulnerabilidade, a situação de vulnerabilidade leva ele a grupos armados, e a formação desses grupos armados vai
promover uma perpetuação da pobreza desse país, porque estados que vivem em guerra civil, né, têm sua economia dilacerada, destruída. E as pessoas que participam desse circuito, né, que já são pobres, são aliciadas para a guerra, elas dificilmente vão sair desse círculo vicioso de pobreza, guerra, pobreza. Então, o ideal era que nós tendo uma situação de pobreza, nós pudéssemos investir pesadamente em educação, em formação profissional para essas pessoas, para que elas pudessem ultrapassar esse círculo da pobreza, guerra, pobreza, que é muito comum. Então, como melhorar os índices de desenvolvimento humano? Então, a ONU criou o ODS, que é o Índice de Desenvolvimento do Milênio, né, que é um conjunto de ações que buscam o quê? Ações estruturadas que buscam garantir uma melhoria da qualidade de vida da população do mundo. Por que a ONU criou esse indicativo? Porque muitos países não têm nenhum que é básico, né? Acesso à água potável, acesso a medicamentos básicos, controle de infecções, né? Investimento em sistemas de educação. Então, por conta disso, para minimizar as diferenças entre os países, a ONU resolveu investir no ODS, né, que é o Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que é um conjunto de ações que buscam garantir o que é a melhoria da qualidade de vida da população no mundo. Vamos ver quais são esses direitos, que incluem o acesso à educação, à renda, à saúde e a direitos humanos, que está ligado às liberdades individuais. Olha aí, quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento é, promovidos pela ONU, né? Erradicação da pobreza, né? Fome zero, que ninguém seja privado de alimento, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade para formar mão de obra, igualdade de gênero, que as mulheres não sejam preteridas em relação ao homem, que haja um equilíbrio nas forças, água limpa, que está ligada a saneamento básico, energia acessível e limpa para a maioria das pessoas, investimento em energias renováveis, emprego digno e crescimento econômico, né, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais que geram a violência e esse círculo de pobreza alimentando guerras, né, cidades, comunidades sustentáveis em sintonia com as questões ambientais, consumo e produção sustentável, combate às alterações climáticas que se apresentam tão forte hoje no nosso cotidiano, vida debaixo da água, proteção dos oceanos, vida sobre a terra, proteção das nossas florestas, paz, justiça, instituições fortes para diminuir a fragilidade dos estados e a vulnerabilidade no qual a população está mergulhada em muitos países, e parceria em prol de metas. Então, esses são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criado pela ONU, com o objetivo de minimizar as diferenças entre os países.